A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos, hoje, domingo, 21 de junho de 2020, damos continuidade aos nossos estudos da Escola Dominical do segundo trimestre, que fala sobre a Igreja Eleita, um estudo da Epístola de Paulo aos Efésios. E na lição de hoje, lição 12, vamos falar sobre a conduta do crente em relação à família. O texto áureo está lá em Efésios 5:31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. A verdade prática: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Então vamos à nossa leitura bíblica em classe. Está lá em Efésios 5, 21 a 33 e capítulo 6, verso 1 a 4. Uma leitura bastante extensa, mas importante para entendermos bem o assunto. Efésios 5 e 21 em diante. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios 6, 1 a 4 diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e a demonstração do Senhor. Vamos orar. Senhor meu Deus, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra, pedindo da Tua graça, Senhor. Nos orienta pelo Teu Santo Espírito, fala conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A nossa lição tem 3 tópicos: a conduta do crente como marido, melhor dizendo, a conduta do crente como esposa e a conduta do crente como filho. Então, nesses 3 tópicos, nós vamos também ter 3 propostas para essa lição. O primeiro deles, vamos verificar o ideal cristão. O que a Bíblia fala a respeito
desses assuntos. Marido como crente, a esposa como a crente como esposa e o crente como filho. Depois nós vamos confrontar isso com a nossa realidade. Confronte isso com a sua realidade, com a sua família. O tema é muito grande. Não dá para nós abordarmos todos os aspectos. Livros e livros foram escritos sobre o assunto. Mas ao você ouvir esta aula, reflita a sua família. Como ela é, como é a realidade dela. Hoje, a realidade de muitas famílias é que elas são disfuncionais. A instabilidade emocional é um componente constante nessas famílias. E aí, a proposta é o que fazer. Então, você vai verificar o que Deus fala do ideal cristão para a sua família, qual é a ordenança, qual é a orientação de Deus para isso. Você vai checar isso com a realidade da sua família, que muitas vezes pode estar passando por uma instabilidade emocional muito grande. E aí você vai meditar no que fazer. Eu vou apenas ajudá-lo a isso. Então vamos ao primeiro tópico, a conduta do crente como marido. O que a Bíblia diz para o marido? Lemos aqui em Efésios 5:25, muito claramente: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então o marido tem que cuidar da esposa, orientar, prover, ter todo o cuidado para amá-la como Cristo ama a igreja. Para isso, é essencial que o marido compreenda que a mulher é o complemento da sua vida. Não é bom que o homem esteja só, disse Deus. Ele fez uma ajudadora. Foi assim no princípio. Como complemento da vida do marido. Um homem só pode ser complementado com uma esposa. Uma segunda coisa importante que você, como marido, deve ter em mente, que a opinião da sua mulher é tão valiosa quanto a sua. Não devemos menosprezar isso. Por isso é complemento. Então você tem uma opinião, sua esposa tem outra opinião. E os dois devem caminhar para haver unidade nos objetivos, planos e decisões, a curto e a longo prazo. Então examine a sua realidade. Você está vendo
a sua esposa como um complemento essencial para a sua vida? A opinião da sua mulher é valiosa para você? O objetivo dos dois estão afinados? Nem sempre isso acontece. Quando acontece, a discórdia, ela deve ser tratada para que se volte a um consenso. Nem sempre os dois vão pensar igual, porque senão não seria complemento. Então o entendimento que nós temos que ter é esse. Se é complemento, não pensa sempre igual. Às vezes pensa diferente. Então o homem sábio tem a sua opinião, ouve a opinião da esposa, pesa na balança e dentro do princípio bíblico de amar a vossa mulher, o homem, como cabeça do lar, vai procurar fazer aquilo que mais se ajuste à condição que Cristo está pedindo para ele para a estabilidade do seu lar. São coisas dificílimas de fazer, muito fácil de entender. Mas a prática da realidade cristã, ela exige muito sacrifício da nossa parte. Como nós vamos ver a seguir no segundo tópico, a conduta da crente como esposa. A esposa deve estar sujeita ao seu marido, como diz Efésios 5:22, leitura da nossa lição. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Isso é dificílimo. Os ensinamentos do mundo hoje são totalmente contrários a isso. Poderíamos aqui ficar mais que hora falando sobre isso, mas não é o objetivo da nossa meditação nesta manhã. Então, olhe a sua realidade. Como é você como esposa? Como está essa sujeição? Também é motivo de constantes instabilidades no lar, situações emocionais graves por causa desse tópico? Veja a sua realidade. E como mudar isso? Se estamos entrando num caminho diferente do aquele que Deus recomenda. Também, eu repito aqui, esses temas que estamos estudando hoje sobre esposo, esposas, filhos, é um tema muito profundo e muito longo. O nosso tempo não permite que nós nos alonguemos. Então eu tenho que trazer as coisas com uma brevidade, com alguma simplicidade, mas que possa ser útil como ferramenta para você enxergar a sua própria realidade. Então, o que você deve fazer?
Primeiro, aprender a confiar nas decisões tomadas pelo marido. Isso é fundamental. Tem que haver confiança. Nós vimos lá no primeiro tópico que o marido tem um pensamento, a esposa tem outro. Os dois se complementam, chega-se a um consenso, que às vezes esse consenso não chega por algum motivo, mas uma atitude tem que ser tomada, e aí essa tomada de atitude é realizada, e aí então você tem que aprender a confiar nas decisões tomadas pelo marido como vontade de Deus. Uma segunda coisa é reconhecer e valorizar as boas qualidades do marido. Falar mal das pessoas é uma, como dizer, parece que é um esporte mundial. As pessoas vivem falando mal uma das outras. E falar mal do marido é muito fácil, porque você vive junto. Mas a mulher sabe, ela não faz isso. Ela reconhece e valoriza as boas qualidades do marido. Como ela faz isso? Deixando do coitadismo. A mulher, quando fala mal do marido, ela está querendo chamar para si a autoridade naquele lar, dizendo-se que é vítima ou que está debaixo de uma direção errada. E isso só ajuda a destruir o marido e destruir a família. Se você casou é porque você viu boas qualidades no seu marido. Então reconheça e valorize essas boas qualidades. E aí entra-se na terceira orientação que eu dou para você. Cultive nos filhos a lealdade para com o pai. Não jogue os filhos contra o pai. Não faça isso. Porque aí você está destruindo o seu casamento. Então, voltando, recapitulando. A esposa deve estar sujeita ao marido. Como? Aprendendo a confiar nas decisões tomadas pelo marido. Já falamos do consenso, dissenso e tomadas de decisões. Olhar o que é bom no marido, reconhecer as boas qualidades e cultivar nos filhos a lealdade com o pai. Você estará construindo um bom casamento. Olhe como está o seu casamento hoje e como você está em relação a essas coisas. E o terceiro tópico fala sobre a conduta do crente como filho. Você que é filho, também um conselho simples na Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo fala aqui no capítulo 6, verso 1. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. O filho deve obedecer o pai. Oh, palavra dura, não é? Tão simples de dizer, mas tão difícil de fazer. Porém, também segue-se 3 orientações. Primeiro, não resista à autoridade de seus pais. Resistir à autoridade dos pais é resistir a Deus.
Os pais que você tem são os pais que Deus te deu. E resistir a essa autoridade é resistir a Deus. Segundo, respeite a autoridade de seus pais, apesar das diferenças de personalidade. É muito falado em guerra de gerações. É claro, fomos criados em épocas diferentes. Nossos pais não pensavam como nós pensamos. Os nossos filhos não pensam como nós pensamos. Há diferença de personalidade, há diferença de cultura. Mas cabe ao filho sempre respeitar a autoridade dos pais, apesar das diferenças de personalidade. E terceiro, quando necessário, reaja corretamente. Se a ordem que seu pai dá para você não está de acordo com os princípios de Deus, se porventura ele não for temente a Deus, então você vai reagir, mas não resistir. Reaja corretamente. Procure um jeito de não tirar a autoridade de seu pai. Que Deus possa nos abençoar. Um estudo breve, assunto muito profundo, muitas coisas não serão ditas aqui, mas não tem importância. A importância é que você reflita sobre esse assunto, sobre a sua família. Se você é esposo, como você está lidando com isso? Se você é esposa, como você está lidando com isso? Se você é filho, qual o papel que você está assumindo na sua família? Na família, todos têm seus papéis. E todos os papéis são importantes para a construção de uma boa família em Deus. Então eu desejo que Deus abençoe a sua família. Vamos orar. Senhor meu Deus, estamos gratos, Senhor, porque na simplicidade da Tua palavra, nós reconhecemos a Tua autoridade sobre as famílias da terra. E como Tu nos orienta, Senhor, a nos portarmos neste mundo de maneira a produzirmos frutos dignos de arrependimento. Temos a nossa família, Senhor. Em nossas famílias temos dificuldades. Muitas vezes o emocional suplanta o racional. Muitas vezes as atitudes e as decisões estão fora da tua orientação. Por isso aproveitamos esse momento, Senhor, para refletirmos sobre a nossa família. Qual tem sido a nossa conduta como pai, como esposo, como mãe, como esposa, como filho? Para que Teu Espírito nos tocando, nós possamos consertar o que é necessário para que a nossa família seja uma boa família no Senhor, engrandecendo e exaltando o Teu nome.
É o que te pedimos e te agradecemos, Senhor. Abençoa todas as famílias. Em nome de Jesus. Amém.